Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós sempre fazemos uma retrospectiva do vídeo anterior. Mas só que o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre você, sobre eu e cada um de nós, que somos o projeto principal de Deus. Somos os filhos de Deus. E Ele tem um projeto para cada um de nós. Não é um projeto diferente, é um projeto só, único, que vai depender de nós. Do nosso livre-arbítrio e a nossa disposição de tomarmos as decisões corretas. O homem tem o livre-arbítrio para decidir as suas escolhas, mas infelizmente às vezes escolhe da forma errada. As escolhas são livres, agora as consequências estão atadas às escolhas que nós tomamos. Então vamos ver qual é o projeto de Deus para nós, para cada um de nós. E eu vou ler um salmo, que quase ninguém lê esse salmo, mas eu vou ler esse salmo, que é um dos meus salmos preferidos. É um salmo cheio de doutrina. Vamos ler o salmo 82, os versículos 5 e 7. Vamos ver esse salmo. O que ele fala? Salmo 82, versículos 5 e 7. O salmo é de autoria de Asaf. E eu imagino como ele deve ter sido criticado pelos judeus naquela época. Ele escreveu assim nos versículos 5, 6 e 7. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Toda a vida morrereis, como homens, e caireis como qualquer um dos príncipes. Vejam só, ele afirma que o povo, os israelitas daquela época, não entendiam, andavam em trevas. E ele falou, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Isso para os israelitas era uma tremenda blasfêmia. E por favor, eu gosto muito desse salmo e concordo com ele. E vamos ver o que Jesus Cristo fala a favor desses versículos de Asaf, do Salmo 82. Vamos ver. Em João 10, 30 a 36, nós vamos ver a situação de Cristo, um confronto com os judeus daquela época, os estudiosos judeus daquela época, os teólogos judeus daquela época, que não sabiam a diferença da mão direita para a mão esquerda. Como Nicodemos, que quando o Senhor falou
que precisava nascer de novo da água e do Espírito, ele diz, pode um homem entrar no ventre de sua mãe? E Cristo lhe respondeu, és tu mestre em Israel e não sabe dessas coisas? E hoje é a mesma coisa. A apostasia teológica é imensa. E a maioria dos teólogos de plantão não sabem nada, andam em trevas, são condutores cegos, guiando cegos. Vamos ver o que Jesus Cristo falou a respeito desses versículos. Jesus Cristo estava conversando com os judeus, na realidade era um debate, e Jesus afirmou, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Capítulo 10, versículo 30 e 31 de João. 32. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, que fazes Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, presta atenção. Jesus confirmou como Escritura e disse que não poderia ser anulada. E como a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Vejam bem, Jesus a respeito dessas Escrituras disse que a Escritura foi dirigida aos homens, a palavra foi dirigida aos homens, dizendo que eles eram deuses, em letra minúscula, deuses. O que na realidade a Safra estava falando é que nós somos protótipos de Deus. Esse é o projeto de Deus. Nos transformar em seres iguais a Ele. Esse é o projeto principal de Deus. E tudo que Ele criou, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas, as frutas, tudo que Ele criou foi para o benefício de seus filhos, para o benefício do homem. Nós somos protótipos de Deus. Eu costumo falar, fazendo uma analogia, que nós somos como uma lagarta predestinada a ser uma borboleta. O curso normal da vida de uma lagarta, ela se transformar em uma bela borboleta. Basta nós buscarmos nas Escrituras, nós analisarmos as Escrituras, nós estudarmos as Escrituras, porque geralmente os homens não estudam as Escrituras, eles leem as Escrituras, mas se nós estudarmos, nós vamos ver que esse é o projeto de Deus. Vamos buscar comigo? Bora, vem para cá. Vamos abrir agora em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2.
Vamos ler o versículo 17. Vocês que estão em casa, peguem sua Bíblia e depois leiam o capítulo 2 até o versículo 17. Deus escreveu ao anjo da igreja de Éfeso. Esse anjo, gente, significa ao bispo. Se vocês forem estudar as 7 cartas, nós vamos ver as 7 cartas. Mas não vamos ver as 7 cartas todas. Vocês estudem essas 7 cartas todas e vocês vão ver que são homens. Era o bispo, era quem dirigia a igreja de Éfeso. E no final ele fecha assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencesse, não tem promessa para derrotado não, hein? Derrotado não entra nessa promessa não. Só ao que vencer. O Evangelho está à disposição de todos, mas não é para todos. É para os vencedores. Derrotado, vai victis, como disse Breno, chefe gaulês a conquistar Roma. Vai victis, que significa ai dos vencidos, que foram reclamar com ele que o resgate que ele havia exigido, ele estava fraudando o peso. Ele atirou a espada dele em cima da balança e falou essas palavras: ai dos vencidos. O Evangelho é a mesma coisa. Ai dos vencidos. O Evangelho é para os vencedores, homens de verdade, cabra macho. Não é que atira no outro, nem vai impor suas ideias à força, mas são as pessoas que têm determinação, são determinados, são obedientes, cumprem com os mandamentos, e para isso não é para qualquer um não. Vamos prosseguir. Segunda carta à igreja de Esmirna. Vamos ver. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Fecha no versículo 11, falando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vou explicar para vocês o que é a segunda morte. A segunda morte é o afastamento da presença de Deus. Aquela pessoa que não tem Deus. Esse é o que tem a segunda morte. Está afastado da presença de Deus. Terceira carta, à igreja de Pérgamo. Novamente, ao anjo da igreja e tal e tal. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Olha só. Na pedra tem um novo nome. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Os membros da Igreja de Jesus Cristo, que tem um ensino maior do que a maioria dos cristãos, eles sabem do que o Senhor está falando aqui. O próprio Cristo, o nome dele anterior
era Jeová. O nome dele, lá nos céus, chama-se Jeová. Aqui na terra recebeu o nome de Cristo. Quarta carta, à igreja de Tiátira. Mesma coisa, ao anjo, tal. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha só. Aquele que vencesse e guardasse até o fim as obras de Deus, ele dará poder sobre as nações. No milênio, os governos da terra serão teocráticos, nomeados por Deus. E os santos terão poder sobre as nações, serão nomeados por Deus. Não haverá mais essa corrupção que nós vemos hoje. Quinta carta, à igreja de Sardes. É a mesma coisa. Né? Se vocês puderem, leiam, em casa leiam, peguem suas Bíblias e leiam essas cartas todas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para as igrejas. Será vestido de vestes brancas. Às vezes eu vejo nas congregações, cada um procurando se vestir melhor. Lá não teremos isso. Todos vestirão vestes iguais, da mesma cor. Vamos ver ainda sexta carta, a igreja de Filadélfia. Além da consideração final, a quem vencer, eu vou ler o versículo 9, que fala assim, ele falando para o bispo: eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Vejam só, ele vai fazer com que os falsos judeus, que são da sinagoga de Satanás, venham e adorem aquele bispo prostrados e saibam que Deus os ama, que Deus o ama. Aquele foi o bispo que o Senhor não o repreendeu. Todos os outros, vocês vão ler as cartas, vão ver que ele repreendeu todos os outros. Mas aquele ele não repreendeu. E ele fala assim no 11 e no 12. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele faz uma ressalva àquele bispo, para que guardasse o que ele tinha, para que não perdesse a sua coroa. No versículo 12 ele fala assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Naquela época, quando alguém fazia um templo, um palácio, ele escrevia na coluna principal o seu nome e o nome daquele palácio ou daquele templo. Era costume. A arqueologia mostra isso hoje. Então Deus vai escrever o nome daquele bispo e o fazer coluna, e o colocar como coluna no templo de Deus. Olha que coisa grandiosa. Agora vamos para a 7ª carta. Vamos fechar com a 7ª carta. Ele fala assim no capítulo 20 e 21 e 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, e considerei que se assente comigo no meu trono. Vejam isso. Ele fez dizendo que ao que vencer, ele vai conceder que se assente com ele, com Deus, no seu trono. E fala ainda, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se isso não é exaltação, eu não sei o que pode ser. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer vai se assentar com Cristo. Não, lógico que não é no mesmo trono, mas vai ser igual a ele. O que ele está falando aqui é que vai ser igual a ele, assim como ele venceu e se assentou no trono do Pai. Lógico que não é no mesmo trono, é do lado. Nós todos sabemos que Jesus está assentado num trono à direita do trono de Deus. Estevão viu isso, né? Então, irmãos, esta é uma doutrina da exaltação. Esse é o projeto principal de Deus. Nos tornar como filhos igual a Ele. Deuses igual a Ele. Com o mesmo poder. Herdando tudo o que Ele tem. Nós somos herdeiros junto com Jesus Cristo. Somos herdeiros e co-herdeiros junto com Cristo. Não sou eu que estou inventando doutrina. Eu sei que talvez algumas pessoas que lerem vão falar assim, mas que herege. Eu não estou inventando nada não. São as Escrituras que estão falando. Eu estou apenas seguindo as Escrituras. Eu não sei, ou talvez eu até saiba. Eu sei que tem muita gente, muitos pastores, muitos homens de outras igrejas, que são pessoas honestas. Mas tem um grupo que não é honesto, não. Que vendem, comercializam a palavra de Deus. Vivem do comércio divino, vendendo o que podem, terreno no céu, chaves para entrar no céu, tijolinho ungido. Agora, fronha para travesseiro. Esses homens ficam ricos, entre aspas, ricos
mas são pobres, miseráveis e nus, como o Senhor falou aqui em uma dessas 7 cartas. Chamou um desses bispos que se dizia rico de pobre, miserável e nu, e ensinou a comprar ouro dele, a comprar ouro de Jesus Cristo. Não é ouro dos homens, não é dinheiro dos homens, não é propriedade dos homens, fazendas e outros apartamentos luxuosos, coisas que eles não levarão quando forem chamados a prestar conta. Então, que cada um de nós estude essas Escrituras e veja se foi eu que inventei a exaltação ou se foi Jesus Cristo. Não coloquem culpa em mim, porque eu estou inocente. Nem no que vocês chamam de mormonismo, porque ninguém criou essa doutrina. Nenhum mormon, nem eu. Foi Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, que criou essa doutrina. Antes de me chamarem de fabricante de Deus, analisem quem é o fabricante de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a sua doutrina. Eu amo este Evangelho. Evangelho puro, cristalino, verdadeiro, sem engano. Jesus Cristo é o cabeça desta igreja e deste Evangelho. E eu deixo isso no sagrado nome do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.